Prontinho, estamos sendo gravados. Vamos fazer o seguinte, então, coloquem aqui o nome de vocês e o lugar que estão no momento. E seu papel profissional aí, o que que você faz da vida? Eu sou consultor de agilidade e aprendizagem. E vocês, o que que vocês fazem? Scrum Master lá em Natal. Eu vou para Mato Grosso amanhã. Eu vou subir um pouco mais nesse Brasil. Vamos ver Que legal, se eu vou Ti. sobreviver ao calor, né? Oh, vai estar perto Boa aqui. tarde. É? Ontem Avisa tava quando passar por friozinho lá, aqui. hein? Então, tô torcendo para ficar frio até quarta-feira, que é quando eu volto. Londrina, Itajubá, Scrum Master, Araraquara. Ó, buscando a oportunidade, depois lá nos grupos do Colearning a gente pode combinar de colocar LinkedIn, tudo. É legal vocês sempre se adicionarem, né? Fazer contato, afinal, aqui a gente junta uma galera bacana. Líder de performance, coordenador de processos, Viviane do Rio. Matheus está aqui pertinho, temos que marcar um café. Carlos Itápolis, A Cláudia de Uberlândia também está comigo na NTT. Santarém, treinamento. Ah, é? NTT, bacana. Eu tenho ouvido falar da NTT, né? Porque tem muita gente da NTT envolvida como é que diz? No Anfix, né? Que é o projeto do Jürgen. Então, ele vai anunciar o novo workshop, ele vai liberar para a gente dia 26. Aí ele já marcou aqui a reunião para fazer a divulgação interna entre os parceiros. Faz assim, para eu ter uma ideia de quem está vindo pela primeira vez ou quem já veio antes, coloca o número de vezes que você já esteve nesse almoço. 1, 2, 3. Eu não sei quantas eu vou colocar todos, né? Porque eu estive em todos. Mas temos zero, na verdade coloca um porque hoje é a primeira vez, mas tudo bem, eu entendi. Nossa, muitas É a minha pessoas primeira vindo vez. pela primeira. Coloca o número de vezes. Então, quem for um é que está aqui pela primeira vez. Quem está vindo pela segunda ou mais vai ser pelo menos 2. Quarto, muito bom. 2, 1. Onde a gente divulga os almoços? Olha, no Meetup, acho que é o melhor lugar. Eu vou até mandar o link, porque o Meetup ele é uma plataforma que avisa a gente, né, quando vai ter eventos. Ele é muito bom em fazer isso. Então, a melhor forma de não perder nenhum é se inscrever no nosso Meetup. Mas a gente também divulga no nosso grupo do WhatsApp e eu posto no LinkedIn, né? Então, ó, eu coloquei o link, é esse grupo aqui, tá vendo? O evento ele sempre aparece aqui, ó. O Que de legal. hoje empodere sua equipe, tá? E quem quiser e ainda não estiver, tá, em nenhum dos grupos do Colearning, eu vou colocar aqui o link do grupo 3. Na verdade, deixa eu ver uma coisa, não sei se eu tenho alguém aqui do meu grupinho Bom que dia, possa pessoal. fazer. Tudo Bom bom, Fê? dia, tudo bem-vindo. Agora faz o seguinte, quem já fez um workshop Foundation ou Fundamentals de Management 3.0, digita 1. Quem ainda nunca fez, digita 2. Só para eu ter uma ideia, quem já conhece esse assunto, quem ainda... Ah, boa parte já fez, o Rodrigo fez Fundamentos eu comigo. fiz. Foi em 2020, os fundamentos. Ah, então pode digitar 1 aqui no Eu chat. não sei se mudou algo de lá para cá, os fundamentos. De 2020 para cá, ele mudou. O Sucesso e Falha, que era o último módulo, foi substituído por Gestão de Mudanças. Aham, que é aquele laranjinha, né? Com fundamentos. É. Sim, o Laranjinha continua, mas dentro dele, um dos módulos foi substituído. E, na verdade, o Laranjinha, ele deve sair do ar, né? Ele só pode ser feito até dezembro, 31 de dezembro, aí a partir de 2023 não terá mais o Laranjinha. Viviane fez no presencial, olha só, a gente está tendo presencial, a gente está voltando aos poucos, a gente percebeu, e até foi feita uma pesquisa recente, galera está preferindo o online, tá? Mas a gente vai ter em novembro uma turma presencial, por enquanto em São Paulo, mas a gente está com planos de levar para o, como é que chama? Para o Remoto? Recife. Então, a gente está tentando viabilizar uma turma em Recife para fazer um teste, e aí depois a gente vai ver se Opa, eu expande. tô Mas aqui. claro, oi?
Recife, tô aqui, viu? Recife, É, tô aqui. mas todo mundo, gente, que tiver interesse assim, em levar para a empresa, fazer uma turma, tal, avisa, porque daí a gente viabiliza, tá? Isso às vezes a gente só não vai porque não tem gente suficiente, mas se tiver, a gente entra no avião e vai. A gravação a gente ainda vai estar estudando o melhor formato, tá? Geralmente a gente, quando compartilha, é lá no WhatsApp, mas a gente ainda vai ver uma plataforma para ter todas elas, né? A gente não quer deixar totalmente aberto no YouTube, porque é um negócio mais para quem está aqui, mas se der, a gente vai disponibilizar todos. A gente tem gravado, né, os últimos encontros. Antigamente a gente não gravava nada, mas agora a gente começou. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguiram entrar no Miro? Deixa eu mandar novamente o Miro aqui, né? O WhatsApp eu ia mandar, mas deixa eu ver se eu consigo, porque como eu disse, eu tô com a internet totalmente improvisada hoje. Mas dá sim, ó. A gente está no grupo 3 já. Deixa eu pegar o link. Quem ainda não tiver em nenhum dos três, ó, esse aqui é o link do WhatsApp, tá? Agora eu vou perguntar o seguinte: se eu pedisse para vocês explicarem o que que é o Delegation Poker, digita um aqui, quem conseguiria abrir o microfone e explicar, e digita dois, quem prefere ouvir eu explicando. Prometo que eu não vou chamar você para explicar, mas se você quiser, fica à vontade, o palco a gente abre aqui. A maioria prefere. Ah, a Juliana quer explicar? Ou se você quiser falar alguma palavrinha sobre ele, não precisa Posso ser tentar explícito. e você me corrige? Pode. Então, o Delegation Poker é um baralho que a gente coloca para a equipe os níveis de responsabilidade e delegação para fazer alguns acordos. Uhum. Então, a gente, dependendo de uma facilitação, por exemplo, tem facilitação que eu vou falar, só eu vou falar e as pessoas vão ouvir, e tem facilitações que eu vou fazer, que eu vou perguntar para as pessoas depois que eles tomarem decisões. Então, eu delego de acordo com a situação, eu combino com as pessoas o nível de autonomia que elas vão ter em determinadas atividades e a minha participação enquanto gestora. Perfeito. E eu gostei muito do que você começou falando, né? Delegation Poker é um baralho. Porque que acontece? Tudo no management, né? O management, ele tem um negócio que a gente... Até um slide que aparece no curso que chama... Ah, Matheus, você quer complementar alguma coisa com o que a Ju trouxe? Sim, eu Que acho você... que, complementando aí, né, ele é bem bacana de você fazer quando, por exemplo, você está fazendo um team building, uma formação de times que ainda não tem papéis e responsabilidades tão definidos, né? Uhum. Então, antes de fazer antes ou no acordo de trabalho, é uma ferramenta super bacana, né, para definir aí responsabilidades, papéis, né, do time e ao longo, né, do desenvolvimento do seu projeto ou produto, você também pode fazer para que a galera, né, porque tudo muda, né, pessoas mudam, entram, saem pessoas, então você pode refazer, né, essa dinâmica e aí deixar isso acordado, né, junto com a sua squad, seu time ou, né, todo o seu departamento. O Ralph, que ele era o CEO do Management 3.0, era um cara que manja disso como quase ninguém nesse planeta. Ele usa muito, ele cita um exemplo no livro dele que ele usa para descrever senioridade, né? De acordo com a quantidade de responsabilidades e decisões que você toma, isso define se você é júnior, pleno, sênior. Acho que vai muito em linha com o que você falou, né, de definir papéis e responsabilidades, e também definir o grau que a pessoa tem. Mas eu estava comentando da Ju, que ela falou do baralho, e realmente o Delegation Poker, ele é um baralhinho, né, esse aqui é o original, eu comprei na lojinha do Management, né, então, infelizmente, na lojinha hoje só tem em inglês, tá? Mas a gente tem Deixa eu ver se eu tô com o meu aqui. E eu tô sem nenhum delegation. Eu não tenho em português, mas a gente tem um PDF, a gente manda imprimir. Até depois a gente pode compartilhar lá com vocês o PDF. E aí você imprime numa gráfica, fica perfeitinho. Eu vou até pegar um outro aqui, esse aqui seria um complemento do Delegation Poker. Se vocês quiserem, a gente faz em outra ocasião. Mas ele é uma ferramenta. Tá vendo? Você manda imprimir, fica perfeitinho. É só escolher
escolher o papel certo, a gráfica faz bonitinho. Só que, como eu estava falando, o management ele fala muito de um triângulo. E esse triângulo ele une arte, né, artesanal, é uma coisa da gestão. A gestão é algo artesanal, é um trabalho manual, um trabalho esculpido um a um, né? Não adianta você querer gerir qualquer pessoa e qualquer equipe da mesma forma, né? A ideia da gestão é que ela é muito artesanal. Só que ela tem que ser baseada em ciência e ela tem que ser muito de experimentação, né? Você tem que testar coisas e ver o que pode funcionar. Então, no Delegation Poker, a parte mais científica, ela tem a ver com os níveis de delegação. E o Jürgen, ele definiu 7, né? Eu já vi esse mesmo modelo, uma empresa usando na sua formação de cultura, com 5 níveis, mas que representava a mesma ideia. Tá? Então, é o quê? Delegar não é algo que você fala assim, nossa, Thaisa, deleguei, agora é com você. E aí eu lavo minhas mãos, né? Existem diferentes opções e isso vai acompanhar muito de acordo com a maturidade das pessoas, né? Quando eu vou aumentando a minha responsabilidade à medida que eu tenho mais maturidade. Então ele mapeou 7 níveis de delegação. O Delegation Poker é uma forma de você fazer isso lúdico, né? Com um jogo que não seja... Porque assim, vocês vão ver daqui a pouco, se a gente chegar num ponto certo, que pode se tornar uma conversa bem difícil. Então, para trazer um pouco mais de leveza, para a gente trazer um pouco mais de apalpabilidade para a discussão, o Delegation Poker é uma cartinha que ajuda, né? Quem já fez Delegation, quer dizer, Planning Poker aqui. Quem já jogou Planning Poker com Fibonacci? Digita 1 quem já fez um Planning Poker, né? O Delegation Poker ele é muito parecido, só que a diferença da gente usar qual vai ser a estimativa, a gente joga para saber qual nível de delegação. Então eu vou falar uma coisa para vocês. A gente decidiu manter esse horário de hoje ao 12:30. Como que seria isso representado com os 7 níveis de delegação? Então eu vou explicar quais são os 7. Então, vamos lá, contar. Então, o primeiro nível, vocês podem ver que só existe o papel do gerente. Então, vamos supor que eu sou o gerente, e aí eu cheguei para vocês lá no grupo do WhatsApp e falei, gente, decidimos que o almoço vai ser 12:30. Eu só decidi e comuniquei. Então, esse é o nível 1 de delegação. A decisão cabe ao gestor e ele não tem necessidade de falar muitos detalhes sobre isso. Ele decide, pronto e acabou. Não preciso ficar me explicando. O nível 2 já aparece uma figurinha nova, que é a equipe. Então, nesse caso, o gerente ele diminui um pouquinho de tamanho e ele passa a envolver a equipe. É o vender. Se eu estivesse falando assim, galera, a gente decidiu manter o almoço ao 12:30, mas porque, como a gente já tinha marcado, algumas pessoas já se comprometeram, a gente preferiu manter, mesmo que a gente pudesse ter mudado para 12:00. Então, eu decidi ainda, a decisão ainda é minha, mas eu contei para vocês, eu vendi a minha decisão para vocês, né? Eu expliquei o que me motivou a tomar essa decisão. O 3, ele chama consultar. Então, vê que o gerente diminuiu, mas vocês aumentaram um pouco de tamanho. A gente consultou vocês, a gente jogou uma enquete lá, falou, galera, vocês preferem manter 12:30 ou voltar para 12:00? E aí a maioria preferiu 12:30. Quem decidiu deixar 12:30 fui eu, mas eu consultei vocês. E claro, ele fala aqui, né? Ela, a gestora, precisa respeitar as opiniões. Ou seja, foi o que eu fiz. Eu respeitei a opinião da maioria, né? No caso, eu escolhi respeitar pela maioria, ok? Então, esse seria o nível 3. Se fosse o nível 4, vocês perceberam que algumas pessoas falaram que preferia 12:00. Então, o nível 4 seria um pouco complicado. Por quê? Todo mundo ia ter que concordar em ser 12:00 ou 12:30. Então, nesse caso, eu ia ter que falar, galera que escolheu 12:00, pode ser 12:30? Aí a gente ia ter que ficar discutindo até chegar num consenso. Qual que é o negócio bacana do nível 4? A gente sempre gostaria que fosse um consenso, uma maioria, uma totalidade. Mas é onde a gente vai gastar mais energia. Imagina tem 59 pessoas. Então, isso dá muito gasto de energia. Muitas vezes é melhor ir pela maioria ou, né, pelo mais viável. Então, o 4 é interessante, mas nem sempre
vai ser possível. Aí depois, quando a gente chegar no nível 5, inverte o jogo. A partir do nível 5, quem decide são vocês. Sendo que aqui, ó, tá vendo? O gerente tá menor agora que a equipe. Então, no 5, eu vou falar assim, galera, a gente marcou para 12h30, mas se vocês quiserem, podemos voltar para 12h. Mas como já estava assim, eu recomendo a gente ficar nesse horário, porque daí não precisa ter trauma aí para ninguém. Mas vocês vão decidir e falar, Thiago, quero 5, quero 12h ou quero 12h30. E eu vou acatar. Tá? E qualquer que seja a decisão, ela é de vocês. Eu não posso ir lá depois e dar uma canetada, tá? Isso é importante do nível 5. A gente tira o poder de canetada do gestor, tá? O nível 6 seria um pouco diferente. Eu ia falar assim, galera, escolham se vocês querem 12h ou 12h30, e aí vocês me contam por que escolheram isso. Então, vocês vão decidir e só falar assim, Thiago, vai ser 12h, porque a gente percebeu que é o horário que mais pessoas podem. Então, vocês vão decidir, só que depois vocês vão explicar o porquê da decisão de vocês. E o nível 7, gente, só me fala se é 12h, 12h30. Não preciso saber por quê, como vocês fizeram, qual foi o critério. Eu só preciso saber. 12h, eu vou fazer na hora que vocês falarem. Você vê que no nível 7 só tem a equipe, o gestor, ele some de cena. É o momento em que a decisão é da equipe, a gente não precisa ter envolvimento da gestão. Ah, Thiago, mas qual que é a diferença entre o 5 e o 6? Ela é bem sutil, tá, gente? Mas é assim. O 5, vocês vão vir até mim e perguntar o que eu acho, ou minha opinião, e vocês vão decidir. O 6, vocês vão decidir e depois só vão contar para mim como vocês decidiram. Ah, Thiago, mas não é quase a mesma coisa? É uma diferença sutil, mas poderosa. Por quê? Na primeira ocasião, vocês ainda estão inseguros. Vocês preferem primeiro perguntar. Na segunda opção, no 6, vocês já estão safos, assim, só que ainda não 100%. Então, vocês já têm capacidade de decidir, mas vocês preferem fazer ainda uma validação final. Até porque imagina que o cliente te ligou. E aí você tem que decidir ali na hora. Se for o 5, você vai falar assim, cliente, espere que eu vou te ligar mais tarde. Aí você vai ligar para o gestor, perguntar para ele e depois decidir. Se for o nível 6, você poderia, por exemplo, decidir e depois ligar para o gestor e falar, ó, gestor, decidi por conta disso, disso, disso. O nível 7, você nem ia precisar falar para o seu gestor, você só decidiu e vida que segue. Tranquilo nesse ponto? Vocês conheciam aí o Matheus, a Ju, essa sutileza aí do nível 5 e 6? Que também vale para o nível 2 e 3, né? O nível 2 e 3, ele tem o mesmo funcionamento, né? O que muda é quem está tomando a decisão. No nível 2 e 3, a decisão é do gestor. No nível 5 e 6, a decisão é da equipe. Vamos ver a pergunta da Alexandra, que parece interessante. No 5, o envolvimento do gestor pode ser maior que no 6, então? Com certeza. Na verdade, o 5, o gestor fica meio que... A gente fica meio que dependente do gestor. O 6, a gente tem mais flexibilidade, tá? Mas a gente vai ter que contar para o gestor. Isso é mais assim, uma coisa. Gestor, decidi assim. Você acha que eu decidi certo? O que acontece quando você faz uma pergunta dessas para o seu gestor? Você chega para ele e fala assim, eu decidi dar desconto para o cliente porque eu vi que não ia afetar a margem de lucro significativamente. O que significa isso? E pergunta, você acha que eu fiz certo? O que você está fazendo numa situação dessas? Consultando ele? Consultando, entendendo o que o seu gestor pensa. Ou seja, você está se capacitando. Porque você, cada vez que você faz isso, você aprende como que a tomada de decisão é feita. Até que um dia você está preparado para decidir sozinho. Aí a gente vai para o nível 7. A ideia é que a gente tente sempre caminhar do 1 para o 7, né? A gente começa no 1, que é o mais restrito, é o mais rígido. Tudo bem? Tudo bem? Isso é mais uma introdução teórica aqui, mas acho que vai valer a pena se a gente fizer uma discussão aqui e realmente jogar um Delegation Poker. Vocês topam? Então, vamos lá. Como que vai ser? Deixa eu
Opa, aqui. Aqui, gente, é como a gente faria no treinamento, né? Atualmente, a gente tem as mesinhas aqui, porque é para realmente simular que a gente está jogando um pôquer. Então, vamos supor que a gente vai decidir isso aqui, ó, contratação, escolha do candidato. Então, se a gente estivesse num treinamento, eu colocaria aqui, e aí cada jogador, né, cada pessoa que está na mesa vai pegar a cartinha que acha e jogar aqui, e aí a gente discute as diferenças para chegar num consenso. O momento em que a gente está jogando Delegation Poker, o consenso é necessário. A gente tem que chegar num consenso, tá? Por quê? Porque a gente está decidindo como que as decisões vão ser tomadas daqui para frente. Gente, se ficar muito ruim de me entender, vocês me avisam, tá? Como eu comentei, eu estou no 4G hoje, está um pouquinho restrito aqui. Tá? Mas se vocês ficarem muito tempo sem me entender, levanta a mão ou dá um sinal que aí eu faço uma pausa. Então, a gente vai decidir agora esse tema. Só que em vez de jogar aqui no Miro, que pode complicar para vocês, eu vou fazer o seguinte. Pensa aí, pessoal. Contratação. Eu sou o gerente aqui e todos vocês são a minha equipe. E a gente está lá num processo seletivo e a gente tem lá 5 candidatos bacanas. A gente tem que escolher um. Quem que dá a palavra final nessa escolha? Eu ou vocês? Só que não é um binário adequado nessa situação. Então, pensem, gente, como que vocês pensariam no seu cenário? Então, se fosse no meu cenário, o que eu escolheria? Então, joga todo mundo aqui no chat. Qual nível de delegação você acha mais adequado para a escolha de quem vai ser o candidato escolhido para a gente contratar? Eu também jogo, tá? Porque eu sou gestor. Ô, Thiago, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua que está travando bastante. Eu joguei nível 4. Temos um nível 5, temos 3, mas acho que a maioria tem o nível 1. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer igualzinho o Delegation Poker, o Planning Poker. Eu acho que é a minha, mas até eu comentei os casos, percebam que não entender muito, me avisar. É? O que eu posso fazer? Será que se eu trocar de compartilhar um pouco a tela? Travou de vez? Eu acho que eu vou arriscar. Acho que agora você Eu não gosto de voltou ficar de bem. câmera fechada, mas eu vou fechar minha câmera um pouquinho, e aí eu não estou transmitindo o Miro, aí acho que vocês conseguem ver bem. Mas vamos lá. Então, a gente tem desde o nível 1 aqui, que foi o Matheus, até o nível 6, que foi o Ricardo Boécio. Então, vamos lá. Matheus, por que você acha que é 1? Aqui é só como uma suposição, né? Vamos supor que você tem uma equipe que tem uma hierarquia muito bem definida, e aí é só o gerente que manda. Então, colocaria um aí só para realmente Não, brincar mas aí e então, o ter que uma... que você acha, assim, do fundo do seu coração? Qual que você acha que é o mais adequado? Ah, sim, né? Aí eu iria para um 3 ou 4, tanto o gerente Tá, quanto a equipe decidir. Eu ficaria no meio-meio. Eu coloquei mais para ter uma discussão. legal. Aconteceu isso essa semana e aí eu comecei a fazer. Eu fiz uma simulação, uns 10 minutos, aí o cara falou: Não, eu tava só inventando. Falei, não, eu precisava da real mesmo, porque daí fica muito mais emocionante. Então, quem que deu nota 3 e quer se explicar aqui? Tem vários, então, diga, Thiago Oliveira. Oi, gente, boa tarde. Eu não dei nota 3, não, dei nota 5. Acabei levantando a mão na hora errada. Mas uma coisa legal aí, pegando o gancho no que o colega falou há pouco, é que o próprio time pode decidir não avançar no delegation. Eles acham que não tem maturidade ou é responsabilidade demais avançar no delegation e o time escolhe o seu limite de delegation. Ó, a gente não quer avançar daqui. No meu caso, eu coloquei, na minha realidade, é a carta 5 para contratação lá conosco. Porque, por exemplo, eu coloquei 4. E aí muitos colocaram 3. Então, ou vocês em algum momento vão ficar confortáveis com o meu 4,
Ou não, a gente não chegou num acordo. Aí, eu, como líder, o ideal seria deixar o 3. Porque se eu imponho um 4, isso pode gerar desconforto na equipe. A equipe não está se sentindo madura o suficiente para o 4. Então, é melhor eu acatar o 3, e aí, com o tempo, quem sabe a gente consegue mais maturidade. Tá, então é sempre assim. Claro, o dono da decisão sou eu faço com ela o que eu quiser. Inclusive, se o time inteiro quiser um nível 7, eu poderia falar, gente, entendo, mas a decisão é minha, do gestor. Tá, então eu que daria a palavra final, mas é muito bom que o gestor dê a palavra final, considerando a opinião da equipe, né? Diga lá, Gustavo. Então, Thiago, daí nesse caso, eu estou falando da equipe toda, ou eu posso estar falando, por exemplo, dos líderes, de alguma parte da equipe? Nossa, você fez uma questão muito interessante, porque esse jogo Delegation Poker é do líder para a equipe toda. Só que aí existe uma questão que é como que a equipe toma essa decisão? E aí existe um outro jogo, que é aquele que eu prometi que qualquer coisa a gente faz uma sessão sobre ele, que é o cartas de decisão do time. Que aí o time, como que ele vai decidir? É por maioria, por democracia, por autocracia, por sociocracia. Aí a gente decide se dentro do time vão ser algumas pessoas ou se é o time todo junto que tem que decidir. Tá, mas nesse Entendi. momento time, vocês decidem, aí vocês veem como vocês vão decidir. Então, legal, quem obrigado. deu nota 3 e quer dar seus argumentos aí? Estou esperando ainda um argumento de nota 3. Pode ser qualquer pessoa que dê um 3 aqui, gente. Por que você acha que 3 é a melhor opção? Bom, eu acho que já que falou, Você deu nota eu 3? dei nota 3, Então perfeito. eu acho que como a pessoa vai entrar na equipe, né, a contratação vai entrar ali naquela equipe, eu acho que é sempre importante a equipe estar junto nas decisões, para depois ela não... você trazer ela junto, né? Então ela vai falar, bom, eu participei da contratação, se deu errado, fizemos todos juntos, e se deu certo também. Eu acho que Então, mas o tomamos 3, a olha quem... decisão em conjunto, né? Porque eu consultei a Então, equipe, mas, não é? ó, Eu decidi, não, mas eu consultei. sim, não. Mas calma lá, no 3, a decisão é do gestor. Sim, Então, apesar dele consultar a equipe ainda pode falar, foi você que decidiu. mas O 4 que é a decisão conjunta. Entendi. Mas assim, eu digo assim, você não tomou a decisão sozinho, né? Você escutou Sim. todo mundo, é isso que eu quis dizer, assim, entendi. Mas você que decidiu. A decisão Isso. foi minha, Isso, tá certo, tá certo. gestor. Poderia ser que metade da equipe queria o candidato A, metade queria foi minha. Né? E todo mundo que tinha falado com o B pode chegar para mim e falar, Thiago, tá vendo? A gente tinha falado que o A era melhor. Agora, se for unanimidade, não. Aí todo mundo é responsável pela decisão em conjunto. Diga, Ju. Eu coloquei o 3 porque é importante ter a opinião de toda a equipe que vai trabalhar com a pessoa, mas quem fecha o orçamento no final é o gestor. É bem comum falar de orçamento, mas eu já vou citar isso mais para frente. Mas, Boécio, defenda seus 6 aí. Eu já chamo o William. Aí já está entrando nessa parte de orçamento, a gente tende a estar dentro de uma decisão pós-entrevistas. Né? Então, já foram feitas desde entrevista com talent acquisition, até entrevista técnica com a gestão e etc. Então, passou tudo, é a hora da decisão. Temos o candidato A, B e a candidata C, por exemplo. Então, acho que já dentro dessa parte de orçamento, Juliana, já estaria englobado, pelo menos na minha concepção, já está dentro, pretensão versus aquilo que a organização vai trazer. Uhum. Aí eu deixaria para o time decidir, né, perguntando para eles me trazerem o convencimento do porquê que decidiram A ou B ou C. Entendi Acho seu que deve ponto, ser melhor. Boécio. Não, entendi. Eu estava pensando uma etapa antes, você pensou no final para realmente decidir a pessoa, né? Estamos entre esses 3 candidatos, a equipe escolhe, entendi seu ponto.
O que eu coloquei como case foi esse, a gente só precisa escolher quem. Mas é interessante você trazer desse ponto, Ju, porque essa é a riqueza do Delegation Poker. É a gente jogar na mesa. As questões, você viu, o Gustavo trouxe um item interessante, você trouxe outro, o Boécio pôs uma pimentinha. O que está acontecendo nesse momento? Clareza. Clareza do processo decisório. No final, se vai ser 5, 6 ou 7, gente, não vai ser um grande impacto, tá? O grande impacto é essa discussão que a gente acabou de ter. E isso é importante. Tá? A gente pode falar assim, então, gente, faz assim, deixa 3 e vamos em frente. Mas a discussão foi rica e válida, entendeu? Diga lá, Yoshida. Chamar de Yoshida, que é o que tá no Pode ser. vídeo, no Zoom. Boa tarde, gente, tudo bem? William tá super. Alguém falou de comunidade aí, o William tá ativaço Foi lá eu que falei. Ah, É foi exatamente você? esse é o ponto que eu quero trazer, assim, que houve uma sessão da comunidade, né, do Management 3.0. Convido o pessoal aí que não conhece ainda a saber, depois eu deixo o link aqui da comunidade. Então, a gente tem a comunidade da gestão 3.0 que está abrindo de novo as inscrições. E uma das sessões que a gente teve lá, Ti, sobre Delegation Poker, o pessoal estava justamente falando sobre... foi um estudo de caso, né, uma experiência de um dos membros em que eles fizeram esse processo de Delegation Poker para a contratação e eles chegaram no nível 7. E aí ele estava contando sobre isso. Então, achei legal, assim, trazer esse case aqui para discutir. E realmente o Boécio me fez pensar sobre esse ponto aí, no sentido de do financeiro, né? Porque se for parar para pensar, eu votei 3 também, mas se for parar para pensar, realmente, teoricamente, esse fit de margem financeira, normalmente o próprio time de talent acquisition, pelo menos aqui no meu contexto, já elimina. Ah, a pessoa tem uma pretensão muito alta e já não passa para os próximos processos, você não Uhum. investe tempo nisso. Então, de fato, faz sentido, talvez, dependendo do contexto, trazer uma decisão mais para a direita da tabela, né, de contratação final. Isso depende do papel também. Por exemplo, no meu caso aqui, né, eu sou gerente de projetos, Scrum Master. Então, às vezes a gente trabalha em vários projetos, então nem sempre tem um projeto formado para perguntar para a equipe quem que tem que ser. Aí, por exemplo, será que faria sentido perguntar para outros gerentes de projeto quem é o gerente de projeto que tem que contratar? Não sei. Então, eu até respondi 3 pensando no meu contexto. Eu acho que no meu contexto especificamente, a minha chefe, a head de delivery, é quem tem que tomar a decisão final, mas ela pode sim ouvir as outras pessoas e entender. Mas no final das contas é isso que te falou, assim, o mais importante é a discussão, é a conversa, né, sobre o tema, né, em questão ali, nesse caso, Legal. contratação, né? Achei bem bacana. Valeu, Tim. Depois que o Ivan e a Tati falarem, eu vou jogar uma pimentinha final, mas vou esperar o que vocês têm a dizer, que eu tô curioso. Vai lá, Ivan. Opa, eu coloquei 7, né? Por quê? Hoje, no meu contexto atual, tá? Eu sou responsável por alguns squads. E dentro desses squads são equipes multidisciplinares, tá? Atuando em projeto. Então, eu entendo o seguinte, né? Que dentro do escopo daquele projeto, aquelas pessoas, elas teriam visibilidade e autonomia para contratar a pessoa. Né? Para contratar a pessoa, né? O novo profissional que queria ser incorporado dentro do squad. Porém, a discussão financeira, como que eu consegui resolver essa parte, né? Eu informei para o time, o que temos de budget é X, né? Por exemplo, vou dar um número aqui, né? O que tenho de budget é R$1.000, mas eu conto com o apoio de vocês para que consigamos contratar um profissional por 800, por exemplo. Mas o teto é 1.000. Enquanto com o apoio Você de fala assim, vocês. até 1.000, vocês se viram, não precisa nem me envolver no processo. Exato. É interessante, né? A gente pode falar assim, ó, candidato, desde que dentro do limite de budget para a vaga. E aí é muito mais legal porque você fala assim, time, temos tanto para contratar essa pessoa. Contrate quem vocês quiserem. Essa era uma pimentinha que eu ia soltar, mas eu vou colocar um pouquinho mais de tempero, e aí eu já falo, mas Tati, diga lá, o que você ia comentar? Eu ia até trazer um pouco do meu cenário também, né? Hoje, assim, na empresa que eu trabalho, a gente praticamente ali é 7, o time decide. Eu colocaria ele entre os 6 e os 7. Só que acontece hoje, por exemplo, que a gente tem um problema que o time não contrata, por questões, assim, de... questões técnicas, achar que os candidatos não têm qualidade suficiente.
E hoje, o que a gente sente? Que o gerente, a gente, enquanto RH, também tentando facilitar essas questões, a gente não consegue intervir nessas crenças do time, assim, digamos, sabe? Então, eu até fiquei conversando com o diretor da área, falei, cara, vamos fazer um delegation poker para a gente tentar tirar a autonomia do time? E aí, eu acho que seria péssimo, né? Óbvio. Mas é um ponto que hoje a gente tem um problema até em relação a isso. A Tati sempre traz assuntos que dá para começar uma nova jornada, né? Porque se o time não... Nossa, temos muito trabalho a fazer pela frente, né? É o salário, é o ambiente de trabalho, o que é que não está conseguindo atrair, né? Então a gente tem que pensar, mas é interessante eles trazerem isso, porque é algo a ser elaborado. Vamos diminuir a régua, vamos não sei o quê, mas o time, ele teria que, como falar, gente, vocês querem que eu cumpra isso e me vem com esse budget, eu não consigo contratar ninguém à altura do que eu preciso. E aí a gente tem que discutir isso, muito interessante. E aí na situação do Ivan e na sua, Tati, e se esse time contrata um cara tóxico, ele começa a dar problema e aí o time bate na porta do RH, RH, temos um problema. O que a gente pode fazer numa situação dessas? No meu caso, Thiago, eu dou autonomia total para o time, né? E o time, partindo do princípio que o time entende que o novo integrante não está contribuindo, ele simplesmente aí iria para o 6, né? Falar, olha, não gostamos do novo profissional, vamos demiti-lo. Aí é exatamente o que você falou, né? Eu seria somente comunicado. Para mim seria o 6 nesse caso. Tá, ele tem autonomia para demitir, mas assim, a minha questão é, e quando o time não quer demitir, né? Será que a gente tem um time maduro o suficiente para demitir alguém? A gente sempre procura também, praticamente a gente fala assim, você contratou, você demite, tá? Basicamente é assim que a gente tenta trabalhar. O que a gente costuma só, enquanto RH aqui, questionar nesses casos os feedbacks foram dados? A pessoa sabe por que ela vai ser demitida? Se ela sabe, vocês têm clareza disso, demita. Agora, se não, a gente estabelece um plano para a gente dar esses feedbacks anteriores ali, antes de tomar essa decisão. Então, isso está carecendo um nível 5 ou 6, né? Eles consultam o RH, aconselham-se talvez, mas eles decidem pela demissão. Vocês veem que é um processo que pode iniciar lá no RH, lá não sei aonde, para chegar, que é uma outra coisa que não há clareza nas empresas. De onde vem essa decisão? Quem que é o dono dessa decisão e delegou ela para mim? Ninguém sabe. Chega um dia que você decide, porque é sempre, né? Alguém falou para eu decidir, eu decidi. Mas quem é o accountable dessa decisão no fim das contas? A gente já não sabe mais. Mas diga lá, Thiago. Você tá mudo aí. Agora sim. Eu trato como 2 delegations diferentes. O time pode estar em maturidades diferentes. Aconteceu comigo que é uma construção. O time atingiu a maturidade para contratar mais rapidamente do que a maturidade para o processo de desligamento. Para que o processo de desligamento, para que o delegation de desligamento fosse aumentado, né? A gente utilizou aquela estratégia lá que você já bem conhece, que é a construção dentro da jornada do colaborador, do próprio time construir o produto o desligamento humanizado, né? Então, mas eu trato como 2 delegations diferentes, tá? O delegation de contratar, às vezes o time tem a maturidade para contratar, mas não tem a maturidade precisa de orientação para recuperar. Sim. Que a gente, entre o contratar e o demitir, existe uma jornada grande aí, né? Existe o recuperar, que é o verbo que eu gosto mais de conjugar, inclusive. Mas o que a Tati falou, provavelmente no cenário dela seria assim, ó, vocês contratam quem vocês quiserem, mas convém vocês se aconselharem antes de demitir. Então, são duas linhas. Mesmo que você fale tudo 7, é legal deixar explícito, né, que as duas decisões são nível 7. O que já aconteceu também, uma vez a gente estava num impasse total, aí eles combinaram o quê? Quem tem mais de 6 meses de casa é nível 7, mas quem tem menos vai ser 4. Então, a gente sabe que tem, dependendo da maturidade da pessoa.
E o que eu mais gosto é, tipo assim, gostaria que fosse 7, né? Por exemplo, eu vi que nesse grupo a gente ficou mais no 3, mas eu gostaria que fosse um 4. Então, eu gosto de deixar claro aqui, assim, galera, é 3, vamos fechar assim. Mas vamos setar como objetivo o 4? Vamos trabalhar junto para que um dia a gente seja nível 4? Eu acho muito legal o Delegation Board ser usado para um plano de capacitação, né? Como que a gente pode capacitar a equipe para que essa decisão mova para um nível maior? Entendeu? Eu gosto bastante dessa perspectiva. Hoje, né, tem um item lá que é... Quem já está pensando em fazer o certificado de prática do Management 3.0? Que são os 7 relatórios, né? Se você for fazer, sabe o que vai acontecer? Um time vai te avaliar. Quando, antes da pandemia, era só o Ralph que eu citei, ele era o único que tomava essa decisão. Só que aí eles criaram um grupo para fazer essas avaliações, porque começou a ter um volume muito grande. E aí eles falaram assim, gente, inicialmente a gente vai começar com o nível 3. Ou seja, vocês vão avaliar, mas eu ainda vou dar a palavra final. Só que saibam que o nosso objetivo é chegar no 7. Porque ele meio que estava falando assim, vocês são todos... Porque são facilitadores ao redor do mundo. Ele estava querendo dizer assim, galera, todos vocês têm condições de avaliar, mas eu não vou abrir a porteira de uma vez só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, por um tempo, eu vou observar como vocês estão decidindo isso, até um dia a gente poder falar, agora é nível 7, manda ver. Então, eles anunciaram esse processo de aprovação de certificado de prática dessa forma. Posso até resgatar aqui, mas o e-mail que eles comunicaram está escrito isso. Galera, vamos começar com o nível 3, mas o nosso objetivo é chegar até o nível 7. E aí é legal que todo mundo já fica ciente desse processo evolutivo, tanto do líder quanto da equipe, né? Não é só a equipe que tem que evoluir, o time também tem que evoluir junto, né? Para isso acontecer. Você levantou a mão pelo certificado de prática, Gustavo, ou você quer dizer alguma coisa? Não, eu quero perguntar. Pergunta. Então, a gente estava falando, né, você comentou que a ideia é a gente sair do primeiro e chegar no 7, né? No 7. Mas assim, você pode ir evoluindo. No caso, se você tem uma equipe lá que está no 7, está no 6 ali, naquele final, mas ele perde algumas pessoas, você às vezes pode perder esse nível de maturidade da equipe devido à troca, né? E voltar, você pode voltar os níveis, como que isso não é nem questão de pode, mas como funcionaria? Você voltaria, você faria um novo Delegation Poker para você voltar esse nível? Como que funciona? Você tocou num tema sensacional. Lá no DDC, a última palestra que eu fiz, eu falei sobre Dynamic Reteaming. Eu acho até que eu não passei a mensagem adequadamente. Mas sempre que alguém da sua equipe sai ou alguém entra, isso gera uma mudança na equipe e essa mudança tem que ser gerenciada. Quando entra, é via processo de onboarding. Quando sai, você tem que gerir isso. Por quê? Muda a competência do time, muda tudo. Então, o ideal seria cada pessoa que entra ou sai, você rever todo o Delegation Poker. Board. Na verdade, você tem que praticamente rever a equipe quando alguém entra ou sai, né? Porque a equipe já não é mais a mesma, é outra equipe. Então, e a gente muda pessoas assim à torto e à direito sem fazer essa gestão. Esse é um grande ponto ruim das empresas, né? Tira a gente, põe para cá, põe para lá, cria time, descria time, sem a devida gestão. Quando eu estava lá no TDC, até encontrei uma amiga minha na plateia. Ah, Thiago, acabei de sair de um time e assumi 2, né? Ou um exemplo de alguém que está aqui na sala, se quiser falar quem é, mas não vou citar, mas acabei de fazer um team building, já me botaram no outro lugar e, tipo, mal estabilizei. Então, a gente teria que fazer esse processo. Saiu uma pessoa, o que isso impacta no nosso processo decisório? Era o mais sênior, então isso muda muito. Ah, não, era o mais juninho ali, então não vai ter grande impacto, mas precisaria ser reavaliado cada vez que muda a composição da equipe. Faz sentido? Sim. Ainda assim, Tiagão, ainda assim tem o impacto mental, sentimental dos porquês da saída, né? Então envolve aí questões de mercado, então isso de toda forma existe uma bagunça aí no time, né? O time desestabiliza mentalmente e isso faz com que o time
precise voltar para o estado de reformação, né? E até eu tenho um slide nessa palestra que é o time e um fantasminha, assim. Porque aquela pessoa que saiu, ela ainda continua ali como um fantasminha. Porque vira e mexe alguém fala, o fulano faria isso, o ciclano faria desse jeito. Mas a pessoa nem tá mais lá, mas ela ainda age na equipe, né? Isso é engraçado, o fantasminha da pessoa fica. Gente, eu vou abrir depois para a gente conversar um pouquinho mais, mas vocês perceberam a riqueza dessa ferramenta, né? Eu gosto muito. E assim, é difícil a gente evoluir muito nela, porque às vezes no primeiro assunto a gente já fica, e discute, porque é interessante a gente trabalhar esses. Claro, o ideal seria que a equipe já fosse mais. Vamos direto ao ponto, mas aí começam a vir os pormenores. E é importante falar dos pormenores, porque são as tais das cercas invisíveis, né? Que a gente não sabe que existe, aí a gente vai onde não deve e toma choque. Né? Então a gente tem que deixar claro, né, esse processo de decisão. Mas deixa só eu avisar vocês, né, quem tiver interesse aí e ainda não participou, agora eu estou viajando, né, na sexta que vem, vou ficar um mês isolado aqui, então a gente vai retomar alguns workshops lá em outubro, e a gente vai ter uma dobradinha, né, a gente vai ter o Foundation Workshop, que é onde a gente trata esse assunto, mas a gente também trata no Agility em HR, que é a versão do Foundation um pouco mais voltada ao mundo RH. Então, quem tiver interesse aqui, a gente até preparou um desconto para quem é do Co-Learning, então pode participar aqui dos dois eventos, só que assim, o ideal é escolher um ou outro, inclusive porque eles vão acontecer paralelo, né? Um vai ser de manhã e o outro vai ser à tarde. Tá, o Foundation à tarde, que é para quem quer aprender o management, e o Agility em HR para quem quer aprender, e também as lições aí voltadas para RH, além da certificação da IC Agile, né, o ICP-AHR. Então, esse Agility em HR, ele tem uma vantagem que ele tem duas certificações, né, a do management e da IC Agile. E aí um convite que eu faço para vocês, mas também para estenderem a todos os seus amigos, é terça-feira que vem, o Thiago acho que ele nem sabe direito, mas já está lá no Simpla, né? A gente vai fazer um evento falando um pouquinho sobre como levar, né, esses subsistemas de RH para essa visão de gestão, onde a gente discute, envolve as equipes, envolve as pessoas. Então, como levar, né? A gente vai escolher ainda a específica que a gente vai trabalhar, mas como que o RH pode se adequar? Como o RH pode abraçar essa gestão 3.0 e melhorar isso daí, tá? Então, quem quiser, vai ser um evento social. Eu ainda não coloquei a descrição aqui, que é a pendência, mas vocês podem participar, tá? Tem opção gratuita, né, para quem está muito apertado aí da grana, mas quem tiver condições, esse ingresso de R$ 25, toda a receita dele é destinada para Teto, que é uma instituição sensacional, pesquisem sobre ela, assim, eu sou mega fã. Lá atrás, a Agilers decidiu ajudar a Teto por conta da seriedade que é esse trabalho. Eles atuam para aliviar a pobreza, pessoas em vulnerabilidade, então a gente contribui constantemente. Eu até vou dar um F5 aqui, que eu vi que estava um errinho, ó, não tem essa taxa de R$ 2,50, ó, eu tirei. Então, R$ 25 você contribui com a Teto. Ou, se tiver muito apertado aí, participe de forma gratuita. Mas convidem seus amigos, né? Todo mundo que você conhece que merece ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de informação, chama, fala para estar aqui com a gente terça-feira que vem. Ainda estarei lá no Mato Grosso, acho que na terça, numa cidadezinha lá que eu torço para minha internet estar ok, senão, ó, Thiago, você vai ter que assumir a bucha lá, porque eu vou estar chama Aripuanã, na cidade que eu vou estar, né? Então é uma cidadezinha Nossa, lá no meio do... convidem, se você não é de People, o RH, convidem o seu RH, né? Eu acho que a mensagem é essa. Convidem o seu Também, né, RH. tem isso. Porque é muito legal, porque essa é uma coisa, gente, e até um evento que eu e a Laura Fontana, né, não sei quem conhece ela, que é uma querida aí do RH Ágil também, a gente até quer fazer um evento esse ano que vai ser quando a agilidade encontra o RH, né? A gente acredita muito que os agile coaches, agilistas e pessoas desse mundo têm que dar a mão para o RH e trabalhar junto e colaborativamente, né? Então, hoje de manhã, um pouco antes de vir para cá, eu estava num evento, né? Foi lançado lá num banco o Merit Money interno. Na verdade, eles vão fazer uma POC
né, um experimento, e achei sensacional, porque o RH e as HRBPs desenharam o experimento, o time de agilidade contribuiu com a visão deles, e eu fui lá falar um pouquinho aí do Management 3.0, então achei sensacional, né? Um banco grande com trocentos mil funcionários, mas que conseguiu fazer um experimento com 100 pessoas, que vai durar 1 mês e meio, e aí eles vão avaliar como que está o andamento para ajustar e começar a expandir. Achei sensacional essa ideia, esse trabalho do RH usando um MVP, uma coisa iterativa, foi muito bacana. Eu palestrei lá com eles hoje de manhã. Por isso até que o almoço foi para 12:30, né? Porque eu achei que ia terminar mais tarde lá, mas no fim terminou antes do meio-dia, mas foi tudo ok. Legal, gente?